Oi, boa noite. Eu sou Gustavo Fonseca. Eu sou ator, cantor, diretor. Sou um artista cênico formado pela Unirio. Eu sou mineiro. Eu moro no Rio de Janeiro já desde 2006. E eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. Bom, eu gostaria de começar a me apresentar, falar um pouco sobre a minha trajetória e falar um pouco também sobre o processo de confecção da boneca Nega Teresa, para o espetáculo Nega Teresa, Contos de Vidas Incríveis. Eu tenho um trabalho continuado com a companhia CIA Teatro Humano, e essa companhia fundou em 2012, inclusive foi onde eu tive muito contato com a Sabrina Viana, porque além da gente ser amigo, a gente começou a trabalhar junto nesses espetáculos e experimentações dessa companhia. E depois de alguns anos, todos os atores foram mudando, um de estado, outros de países, e acabou que ficou eu e o Renato de Sena. E nós dois temos um trabalho continuado nessa companhia, e a gente tem feito alguns experimentos em espetáculo com teatro de bonecos, teatro de formas animadas. E esse meu interesse para falar sobre, para estudar um pouco sobre o teatro de bonecos, ele surgiu muito na faculdade, porque na Unirio eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina que se chama Teatro de Formas Animadas, com o professor Miguel Velhinho, e é um professor que ele é referência no teatro de manipulação de bonecos. E na faculdade a gente tinha alguns experimentos de criar os bonecos, tanto de fazer com empapelamento, com papier-mâché, com jornal, com alguns materiais bem acessíveis, e depois a gente costurar os figurinos para os bonecos, pintar o rosto do boneco, utilizar algumas formas não tão a gente usar a criatividade. Por exemplo, a gente poderia colocar os botões para substituir os olhos, a gente poderia colocar o tecido da roupa com tecidos que a gente tem em casa ou de roupas que a gente já tem. Então, sempre criando de uma forma muito de baixo custo mesmo. A gente usar os materiais que temos para poder criar. E a gente também estudava, além de confeccionar os bonecos, a gente também estudava os textos de teatros de formas animadas. Então, esses textos tinha a cena, como a cena acontecia, a descrição dos movimentos dos bonecos, a gente tinha as falas que a gente poderia fazer e fazer o boneco falar, né? E a gente também tinha essa questão de trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Então a gente tinha um trabalho individual de manipular um boneco sozinho, tinha como manipular um boneco junto com um outro ator, um outro manipulador. E a gente também tinha essa questão de fazer os bonecos de luva, que eram os bonecos que ficam na mão. E a gente usa o boneco para fazer a cabeça, fica presa sempre num dedo, e usar os dedos para poder ser os braços. E ficar naquele cenário, né, coberto, assim, manipulando os bonecos. E depois desse contato com essa disciplina de formas animadas, eu também fazia teatro musical, já cantava, e eu decidi produzir um espetáculo que se chama Pequena Loja dos Horrores. E nesse espetáculo, que é uma adaptação de um espetáculo da Broadway, ele tem uma planta carnívora, e essa planta ela vai crescendo conforme o passar do tempo. Então, ela se alimenta e ela vai crescendo. Então, tem uma versão que é pequena, tem uma outra versão que ela é manipulada aqui no braço, ela tem uma outra versão que ela é manipulada assim, dessa forma, porque ela é muito grande, e tem uma outra versão que parece um carro.
porque ela é manipulada aqui. Então veste como se fosse uma mochila, e aí a boca ela é feita com esse movimento do braço. Então todo o processo de criação desses marionetes e bonecos do espetáculo, a gente tinha a intenção de ter alguém específico para fazer essa criação dos bonecos, enquanto eu dirigia o espetáculo e atuava. Só que aí, no meio do processo, a gente não conseguiu ninguém que pudesse fazer esse boneco. Então eu tive que me dedicar a aprender a fazer o boneco. E todos os bonecos da planta eu fiz junto com os 2 atores da peça, que foi o Caio Passos e o Thiago Franzé. E aí, agora falando um pouco sobre a questão da boneca de Nega Teresa, a Sabrina ela me fez esse convite, a gente tem trabalhado bastante recentemente, a gente é sócio de produção, a gente fala o dia inteiro sobre projetos, sobre novas ações e políticas culturais, a gente discute sobre a cena e sobre o momento que tem acontecido, e a gente tem um contato diário. Ela me convidou para fazer a boneca da Nega Teresa. E eu estava aqui no Rio, o espetáculo ia acontecer em Itajaí, então eu tive esse tempo para poder me preparar, mas preocupado, como eu vou fazer para mandar essa boneca depois, e o processo dos ensaios, e como que eu vou fazer isso a tempo. E aí surgiu a pandemia, então o espetáculo ele era idealizado para ser realizado na rua, com interação junto com a plateia que vai estar na rua, e de repente a gente teve que adaptar esse espetáculo para um cenário mais audiovisual, para um cenário de filmagem, de vídeo, e a gente conversou bastante sobre isso. E a criação da Nega Teresa surgiu a partir das sketches, dos desenhos que foram feitos a partir das imagens da Nega. E eu tive essa preocupação de não representar a figura da Nega de uma forma tão naturalista. E eu tentei mesclar um pouco a Nega em todas as suas versões. A Nega mais jovem, a Nega na idade adulta, onde ela até é um pouco mais cheinha, né? Porque agora ela já está bem magrinha. E eu tentei fazer mesclar um pouco como seria representar uma vida inteira em uma figura só. Então, ela tem algumas características da Nega de todas as suas etapas de vida. E geralmente os materiais que eu utilizava para poder fazer os bonecos, eles vinham muito de materiais acessíveis, né? Reciclados, do jornal, da cola, do retalho. E eu tinha habilidade para confeccionar bonecos de tecido, bonecos de papel, bonecos de manipulação, né? De boca. E quando eu tive essa ideia de fazer a criação de um boneco, da boneca da Nega, eu quis experimentar uma nova técnica, que é uma técnica de esculpir na espuma. E para fazer isso, eu tive que comprar uma placa de espuma, que parece um colchão, e com os desenhos que eu tinha feito da Nega, eu fui criando parte por parte, esculpindo com a tesoura, com estilete. A técnica que eu utilizei foi de jogar álcool 70 na espuma e vir modelando com a tesoura. Então eu cortei bastante esse primeiro material bruto e depois eu fui encaixando, colocando parte por parte, a mandíbula, a parte de cima da cabeça, a parte do corpo, que ele é todo integrado com a parte do pescoço, né, para poder articular. E o braço, como a boneca é híbrida, ela tem só metade. Então a outra parte da boneca ela é feita pelo braço da atriz que manipula, da Sabrina. E eu tive esse cuidado de esculpir a boneca com base nas fotos e nos desenhos,
apesar de ser um trabalho extremamente delicado, difícil de fazer, porque a espuma é um material muito macio. Então, qualquer corte errado pode ter uma alteração que fica muito diferente. Então, eu tenho a sensação de que eu tentei fazer o melhor para representar a boneca de uma forma que ficasse parecida com a identidade dela, mas claro, dando uma identidade que de fato é uma boneca, é um teatro animado, é um teatro que ele tem essa característica de ser, dar vida a um objeto, né? De trazer vida para essa figura, de homenagear. Então, eu tive o maior respeito, o maior cuidado. Eu até conversei com a Sabrina sobre a questão do tom da pele da boneca, porque eu sou um homem branco, eu sei que já ouvi falar de que as mulheres têm bastante dificuldade para encontrar, às vezes, maquiagem, produtos que sejam adequados para o tom da sua pele. Não foi tão diferente eu fazer isso para atingir o tom da boneca que eu precisava em tinta de tecido. Então eu revesti a boneca toda com tecido que era o mais claro possível do marrom e fui aplicando camadas de tinta para ir dando uma tonalidade mais próxima da cor da negra Teresa, que é a tonalidade da pele negra mais escura, mais retinta. E, e talvez se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo a boneca, de repente, para a gente fazer uma outra temporada para a rua, eu acho que talvez eu usaria o trabalho oposto, né? De repente, usar de um tom mais escuro e trazendo para o mais claro. Talvez eu conseguiria representá-la de uma forma mais fiel à tonalidade da sua pele. Mas, basicamente, foi esse o meu processo de construção. Eu sei que o tempo e em relação a eu estar no Rio de Janeiro e a boneca ter que viajar para poder ser representada, a gente poderia ter tido muito mais experiências se a gente tivesse fora desse cenário da pandemia, se a gente conseguisse levar essa boneca para a rua, para ter contato com as pessoas. Mas eu estou muito satisfeito com o resultado que a gente teve. A gente tem que se adaptar e fazer o nosso melhor dentro do nosso cenário atual, da nossa condição, que é viver em isolamento, ter o mínimo de contato com as pessoas, para a gente fazer o nosso trabalho em segurança e também para a gente não trazer, não expor a plateia também a, a, ao risco, né, desse vírus. Então, basicamente, foi esse o meu trabalho, meu contato com esse espetáculo. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite.